Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do AmuraCast, que é o podcast da Amura Consultoria e Corretagem de Seguros. Eu sou Edmundo de Almeida, sou sócio fundador da empresa, que completa ano que vem 30 anos. A especialização nossa é seguro garantia, e a gente está fazendo esse primeiro episódio exatamente para tratar de alguns temas ligados a esse importante ramo de seguro. E eu convidei para o nosso primeiro episódio um amigo de longa data, né, que é conhecidíssimo no mercado, dispensa apresentações, mas vai aqui, é o Adilson Nery Pereira, né, vasta experiência com seguro garantia, e aí a gente vai falar de algumas coisas importantes aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo Adilson. O Adilson, inclusive, é vice-presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência junto comigo, né? A gente também tem esse viés aí institucional aí que é muito importante para o mercado. Adilson, obrigado. Ok, Seja eu que bem-vindo. agradeço, antes de mais nada, Edmur, é uma honra estar aqui contigo, ainda mais para conversar e aprender um pouco sobre seguro de garantia, você que é um especialista nesse segmento. Eu fico muito contente de estar por aqui. Não, com certeza eu tenho mais a aprender, mas o importante é que nós vamos aprender. Eu acho que isso é, né, importante, principalmente os ouvintes aqui. Vamos, então, à primeira enquete, ao primeiro bate-papo, né? Com certeza todos nós temos a aprender, mas eu acho que é importante fazer uma introdução, uma contextualização, principalmente para o público ouvinte, né, para que a gente, enfim, ascenda a partir de um mesmo nível de informação. Pois bem, antes da edição aí, né, da nova lei de licitações e contratos administrativos, que é a Lei 14.133, se não me engano, de 1922, que ela, enfim, entrou editada, teve um período para, né, entrar de fato em vigor. Eu, com a bandeira, então, da FENACOR, a gente fazia parte de um grupo que ficava conversando com os principais lideranças que estavam, né, à frente desse projeto, então projeto lá no Congresso Nacional, tanto em nível de Câmara quanto de Senado. E um dos embates que nós perdemos, e eu fiquei triste por causa disso, mas ganhamos muitos, então tem que elogiar a lei como um todo, né? Mas um dos embates que a gente perdeu foi a fixação do limite de indenização para as garantias chamadas de performance para contratos abaixo de 200 milhões. Porque 200 milhões para cima tinha. Nós fazíamos uma proposição na época, que eu acho até hoje importante, de ter pelo menos 20% do valor do contrato como limite máximo de indenização para fazer frente a um eventual sobrecusto, que sempre tem, aliás, essa é a função, né, principal do seguro, para fazer frente às multas e eventualmente até ações trabalhistas. Mas por uma questão aí, inclusive de lobby, né, acho que de consultores à época, o legislativo resolveu manter, que já era previsto, os tais 5% de limite de indenização. Não garante nem a multa, quanto mais o sobrecusto e ações trabalhistas. Então, daí a nossa proposição à época de ter esse limite de 20%. Infelizmente, né, não vingou, estamos aí com 5%. E na minha avaliação, que eu sempre fui um apaixonado pela função social do seguro-garantia, que é terminar uma escola, terminar um hospital, terminar uma rodovia, enfim, né? Falando aqui em obras, tem tantas outras aplicações. Não se consuma com esse percentual a missão. E eu fico com um seguro, né, nesse nível, um seguro em tese insuficiente para a proposta que ele tem.
Você comunga dessa ideia? O que você tem de opinião sobre isso? Muito importante ouvir isso de você. Edmur, sim, eu comungo dessa ideia, inclusive porque eu achei bem colocado que o seguro-garantia deve obedecer a uma função social. Essa função eu traduzo como a necessidade de que todas as obras, todos os projetos, todos os serviços cheguem ao final, né? Que seja possível concluir não apenas os elefantes brancos, como todos dizem, mas todas as obras, inclusive as de pequeno porte. E até porque as de pequeno porte são as mais numerosas no nosso país. Sim. E tem mais frequência. E, no entanto, muitas delas sofrem dos mesmos tipos de problemas das grandes obras. Então, eu, por exemplo, sou defensor de que haja o seguro-garantia, às vezes até 100%, para obras de pequeno porte, para valores pequenos. Sim. E tentando aprender um pouco com a experiência americana. Nas contratações federais, né, americanas, o seguro-garantia é exigido para todo e qualquer contrato acima de $100 mil. Daria aqui 500, 600 mil reais no dinheiro nacional. Em alguns estados, metade disso, $50 mil, 300 mil reais aproximadamente. Eu acho que isso seria interessante, porque no que se trata de construção, o objetivo principal é que seja concluído, seja terminado. Isso. Aquele hospital, ou a rodovia, ou mesmo em coisas menores, a escola, a reparação das escolas, né, sejam concluídas, sejam, né, se não o forem, o valor, a garantia, né, o valor correspondente à garantia deveria ser suficiente para que ele concluísse, para que fosse efetivamente terminado. E aí eu acho que o legislador perdeu uma grande oportunidade, porque, salvo para os contratos acima de 200 e poucos milhões de reais, todos os demais têm uma garantia de 5%, que, como você disse, não paga nem a multa, quanto mais o sobrecusto para a conclusão de uma obra. E ainda, se houver reclamações trabalhistas ou previdenciárias, os mesmos 5% vão ter que lidar com toda essa gama de situações, o que é impossível, né? Eu diria, perdeu-se uma oportunidade, porque, embora tenha se encontrado uma solução para os megaprojetos, né, perdeu-se o timing, né, para solucionar ou para reduzir esse problema de inadimplência em obras de menor porte, né, que também nos afligem. Né, nossa, e que são a grande maioria, né, como você mesmo falou. A grande maioria. Né, considerando que a administração pública envolve as esferas municipais e estaduais, os contratos são cada vez menores, né, dependendo da prefeitura do interior de algum estado. Aí não faz sentido você falar em contrato de 200 milhões de reais, de 50 milhões de reais, de 60 milhões de reais. Então, é verdade, não cabe. E até tem uma coisa, né? Nós somos uma federação, mas eu sempre digo isso, né? Nós nos comportamos como se não fôssemos, como se fosse um Estado único. Né? Então, porque foi definido na esfera federal, sai-se com a impressão de que deve ser igual na estadual, deve ser igual nas municipais. Sim. E não são, né? Cada uma dessas unidades políticas tem autonomia para decidir sobre uma série de situações. Então, por exemplo, quando falamos em lei de licitações públicas, a Constituição atribui à União Federal a obrigação ou a tarefa de ditar regras gerais, né? Mas os estados podem fazer alterações nas suas implantações, assim como os municípios também têm autonomia, desde que não vá contra, desde que não contrarie as regras gerais. Sim. Então, por exemplo, passamos por uma situação como essa em alguns estados, em que o limite de 200 milhões de reais já foi reduzido. Foi baixado para Mato 50. Grosso. Mato Grosso, exatamente.
acho que foi pioneiro Foi. na emissão de apólices com cláusula de retomada. De retomada. E com 50 milhões de reais, bem menor do que o limite federal. E repito, nada impede que um município né, faça um seguro com cláusula de retomada, chamada cláusula de step-in, com limites menores ainda, ou que outros estados. Essa é a minha interpretação da lei, né? Tá certo. Pensando aí que somos uma federação. Né? Mas eu ainda tenho a esperança de juntar de novo, né, FENACOR, CNSEG, e propor, né, mais uma vez essa correção. Não sei se vamos ter êxito de novo, mas a minha esperança é maior pelo seguinte: naquela época, a forma de se conceder limites de crédito para os tomadores era bem conservadora. Então, as construtoras defendiam legítimo interesse, na minha opinião, delas, de quanto maior fosse o valor exigido, menos condição as pequenas teriam de acessar esse instrumento que é o seguro-garantia. Só que isso não é verdade mais, pelo que eu vejo no mercado. O mercado segurador tem N matrizes aí de concessão, né, que não são mais vinculadas, por exemplo, exclusivamente ao patrimônio líquido das empresas. Então, são concedidos limites de crédito para empresas, geralmente até muito maiores do que o próprio patrimônio que elas têm. Então, eu acho que tem um ambiente favorável, né, no mercado para que isso volte a acontecer. E mais, né, a gente, acho que você já ouviu eu falar sobre isso, eu falo isso sempre. Né? A sociedade brasileira, né, nós somos a sociedade brasileira, o Congresso somos nós. Né? Não adianta, acho que ficar falando como se fosse uma terceira pessoa. Não, aquilo é um extrato da nossa sociedade. Né? Eu acho que o Brasil precisa, nesse caso e em tantos outros, fazer o seguinte dever de casa. Qual é a missão do instrumento seguro-garantia? É terminar a obra. É isso? O que é preciso está escrito na lei para que essa missão se confirme. Porque, de outra forma, eu tenho um instrumento que não faz o que ele deveria fazer. Eu concordo contigo. Eu até acrescento uma situação que é muito típica do nosso momento atual, que é o fato de que as nossas grandes construtoras estão se reorganizando. Sim. Elas foram praticamente destruídas. Sim, Lava Jato. Pela Operação Lava Jato, e as grandes, pelo menos, estão se reestruturando. Mas agora num outro mercado, em que elas concorrem, e muito, com construtoras grandes, internacionais. Ou seja, as últimas grandes obras no nosso país foram, de certa forma, contratadas no exterior. Sim. E parece que a gente retoma a mesma discussão que nós já passamos há uma década, que é o fato das garantias, né, não serem adequadas, Sim. não serem suficientes, ou da existência de multas. Aliás, fazia muito tempo que eu não ouvia falar sobre os aditivos contratuais, né, que era uma prática muito deprimente, relacionada aí com a corrupção anos atrás. Sim. E que retomaram, né? Ou seja, você vê contratos de grandes obras com uma série de aditivos. O seguro, de certa forma, acompanha isso. Esse ambiente também deixa as próprias seguradoras com o pé atrás, porque num ambiente em que você não tem controle sobre o próprio contrato, o contrato pode crescer como uma bola de neve, muitas ficam com receio de oferecer mais limites. E nesse ponto eu concordo contigo. A avaliação dos limites já não é mais como era antes. Sim. Não é mais tão conservadora. Né? Já há outros instrumentos de avaliação cadastral disponíveis no mercado. Um exemplo disso são os limites concedidos nas apólices de garantia judicial. Há limites enormes. Né? Aliás,
É engraçado, porque na garantia judicial o limite é 100%. 100%. 100%. Não se fala em percentual. O juiz mandou pagar, você vai lá e paga. Não tem discussão nesse ponto. Então, o problema não é o limite. Ou seja, 100% não é o fantasma da história. Não é. Eu até defendo digamos assim, uma regra de escalonamento. Né? Você ter 100% somente até um certo limite de valores, 10, 20 milhões de reais, ter outro percentual menor para outra faixa, mas algo que vise, né, que foque, né, que tenha como meta resolver essa missão que você falou, de resolver o problema social, de acabar não apenas com os elefantes brancos, mas com os bichos menores que também são brancos. São muitos. Que são muitos, né, que também precisam ser concluídos. Muito bem. Ótimo. Para não tomar muito tempo aqui, né, do nosso público, mas acho que o papo está ótimo e merece aí mais um tempinho. Falando agora do andar de cima. O andar de baixo, nós já falamos, né? Precisa de correção, né? Que são a maioria dos contratos. Mas o andar de cima, a gente deu um passo importante, que é fixar em 30%, até 30%, o limite, o valor do contrato com limite de indenização, com a cláusula de retomada. Obrigação da cláusula de retomada e só seguro-garantia. Óbvio. Um banco, né, em tese também, não está no core dele fazer esse tipo de coisa, como na fiança bancária. Então, por isso que saiu só o seguro-garantia. A gente teve uma iniciativa interessante que eu vi da FENSEG com a CNSEG de padronizar um clausulado. A gente viu isso na comissão nossa lá dos inquéritos da FENACON. E, melhor ainda, que eu achei assim, ótimo, encaminhar para diversas esferas da administração pública, esse texto para que elas tivessem ciência antecipadamente de quando fosse constar aquela cláusula no contrato, de que se está falando, né? Porque step-in, cláusula de retomada é bonito de falar, mas exercer isso, aliás, a gente não exerceu ainda, porque não tivemos sinistro. Só vamos saber como é que funciona na hora que acontecer, né? Qual é a sua expectativa de relação a isso? É uma construção meio que saindo do zero, né? Não? Próxima a zero. Vejamos, nós tivemos uma experiência com a cláusula de retomada nos seguros de garantia de entrega de obras relacionados aí ao projeto Minha Casa Minha Vida. Com a Caixa Econômica Federal e uma parte pequena com o Banco do Brasil, que fazia seguros para os agentes financeiros. Os agentes financeiros faziam seguro para os incorporadores. Veja, e essa operação trouxe uma série de dificuldades. Ali já estava, entre aspas, um step-in desenhado, porque a obrigação do seguro é entregar a obra. E para entregar, você precisa, de alguma forma, entrar lá dentro. Exatamente. Fazer massa, botar tijolo. É óbvio, não é a seguradora que o faz, não vai contratar terceiros para executar essa situação. Mas tivemos que aprender, né, nos deparar com várias construções, vou chamar jurídicas, próprias da operação de incorporação. Sim. Porque a incorporação depende de um registro imobiliário, depende da formação de um comitê de adquirentes, depende de uma lei que foi aprovada em 1964, ou seja, há 60 anos, em plena ditadura, com regras meio complicadas, mas que ainda está em vigor, plenamente em vigor. Mas que de maneira bem importante, impede uma maior agilidade na retomada. Então, a retomada passa por coisas como decidir se o sucessor tem obrigações trabalhistas, as obrigações tributárias, as obrigações com fornecedores. Precisa equacionar essas situações. E, mesmo assim, acaba não sendo suficiente, porque, para continuar a obra, ou você garante o sobrecusto ou garante o custo total. Sim. Então, as apólices organizadas como sobrecusto
tinha um inconveniente. Quem paga o custo? Os adquirentes, ainda mais de uma obra, um prédio popular, nunca se contentaram com o fato de que, opa, eu vou ter que continuar pagando por uma obra que está parada não sei quanto tempo, mais de um ano. Sem entrar no imóvel? Sem entrar no imóvel. Enfim, difícil solucionar isso. As apólices que tinham como objeto não apenas o sobrecusto, mas o custo total para a entrega, ocasionaram prejuízos significativos para as seguradoras. Né? Porque você imagina, um documento obrigatório em todas as construções é o as-built. Aquilo que diz onde é que está o fiozinho vermelho no 11º andar. Sem isso, sem esse documento, você tem que ir andar por andar, apartamento por apartamento, sala por sala, para verificar o que foi feito, o que não foi feito, ver o projeto. Isso é uma fortuna. E é óbvio, quando o incorporador ou construtor se torna inadimplente, ele também não apresenta o as-built. Provavelmente porque não fez a tempo. Já foi embora. Foi embora, levou, não vai apresentar. Entre juízo para conseguir esse documento, e mesmo assim você vai obtê-lo meses depois, quando já não interessa mais a situação. Tanto que há obras que nunca foram retomadas, né? Não puderam ser. Esse aprendizado eu acho que foi interessante para o segmento. Então a gente não está saindo do zero. Não está saindo do zero. A gente tem aí a gente já sabe as coisas ruins. Certo histórico. já teve experiências ruins, teve como solucioná-los, teve coisas aí para serem ajustadas. O exemplo típico, eu falei do as-built. Ele, num grande projeto, é obrigatório que ele seja apresentado a todo tempo, a todo momento, por etapas. E se não o for, a seguradora tem o benefício de estar lá fiscalizando, de exigir a documentação completa, né, de participar de toda essa evolução. Então, puxa, isso que é um problema grave já não seria tanto, né, no momento de assumir a continuidade de uma obra. É claro que sempre tem dificuldades, porque ninguém abandona uma obra assim, livremente, à toa, vai embora, né? Vai embora do país. Usando uma expressão antiga, o cachorro não larga o osso assim, com facilidade. Precisa ser tomado. O que na prática significa que o inadimplemento nem sempre significa o término da operação. Esse término, essa rescisão, essa resolução do contrato, muitas vezes vai se dar depois de um processo administrativo e às vezes até judicial, né, para se conseguir afastar a antiga empresa e colocar uma outra para dar continuidade a essa operação. É óbvio que, em se tratando de obras públicas, o poder público tem um poder de autoexecutoriedade. Né? Ele não precisa aguardar todo o processo judicial, né? Mas ele tem que, no mínimo, esperar o processo administrativo. 6 meses, mais ou menos. Depende. Depende do contrato. Aliás, até algo que eu acho que será uma boa novidade, que a lei de processo administrativo ela permite que os interessados participem do processo. A seguradora é uma parte interessada, já que ela tem uma apólice de garantia. A seguradora nunca quis participar de um processo administrativo. Não tem interesse, enfim, deixa correr. No final, ela vai pagar o valor 5%. 5%. O dia que for 20%, talvez mude. Talvez mude. Agora que é 30%, não, essa aí, ela terá interesse de fazer parte desde o início desse processo administrativo que tem por objeto afastar o executante antigo para que ela possa ingressar na obra. Então, essa é uma diferença que eu acho que vai acontecer em breve nesse nosso mercado. Então, o que você disse é que a gente tem, sim, alguns degraus já subidos aí, né? Mas, ainda assim, eu arrisco dizer que o primeiro sinistro com obra gigante vai ser uma experiência importantíssima para a gente ter uma consolidação aí do como ocorrerá o step-in.
Não é simples, hein? Olha, eu acompanho a regulação de sinistros de alguns grandes sinistros no nosso país. Não é simples, não é tranquilo. São muitas frentes de trabalho, muitas frentes de discussão, não apenas jurídicas, mas técnicas, né? São projetos de engenharia de grande envergadura. Exatamente. Você tem grandes especialistas em diversos segmentos atuando para solucionar a questão final. E mesmo havendo muitos especialistas, há situações que não são, digamos assim, consensuais, não chegam a um consenso, né? Ou não são ajustadas ao contrato. Nós temos em São Paulo a questão do trem urbano, o monotrilho, até do metrô até o aeroporto. Poxa, ele para na entrada do aeroporto, mas dali até o aeroporto você precisa pegar um ônibus. É uma coisa... Aliás, quando você fala para alguém que não conhece o assunto, é ridícula, mas existe. Você chega assim no aeroporto, desce do metrô com as suas malas, toma um ônibus e vai para o aeroporto. Veja, isso é um problema de planejamento, de negociação, de discussão prévia. Acho que teve uma discussão judicial também em relação a isso. Eu acho que sim, teve. Saindo agora, saiu recentemente. Mas de toda sorte, acho que é isso mesmo, né? Tem muitos fatores aí que a gente ainda precisa ter. Sim. Apesar da experiência já existente, que fatores são esses que vão, de fato, se apresentar para que o STEPIM seja uma realidade? Né? E tem que ser uma realidade que resolva também. Não adianta também entrar lá e ficar... Eu chamo atenção para isso. Veja, projetos grandes, são grandes obras de infraestrutura, complexos, requer uma especialização alta, né, bastante significativa, mas que mesmo assim está sujeito a falhas. A gente tem, citei o exemplo do aeroporto, mas nós tivemos numa estação do metrô que afundou completamente. Não vou dizer que os construtores eram despreparados, não, são construtores internacionais. Né? Na Marginal Tietê, muito recentemente, tem um buraco que insiste em abrir. São situações que precisam ser cuidadas. Né? São exemplos de problemas de engenharia que não necessariamente se tornam inadimplência. Acredito que não. Pessoal, muito obrigado pela atenção aí. A gente espera que tenha entregue para vocês algum nível, né, de conhecimento interessante. Estamos abertos aqui a consultas, tá? O meu e-mail é edmur@amuracorretora.com.br. Estou à disposição. Se eu não souber, eu pergunto para o Adilson. Aí ele manda para vocês. Obrigado.